Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre as escolas politécnicas em Portugal. Vamos falar um pouquinho sobre o que são as escolas politécnicas, para que vocês possam entender melhor, e como funciona para você ingressar numa escola politécnica. As escolas politécnicas não são cursos técnicos, como nós, brasileiros, estamos acostumados no Brasil. Aqui em Portugal, nós temos universidades e politécnicos. Vamos entender essas diferenças. Os cursos politécnicos são cursos voltados ao mercado de trabalho, ou seja, tem aulas e conteúdos muito mais práticos. Aqui em Portugal, nós não temos os bacharelados. Todos os cursos são conhecidos como licenciaturas e após a licenciatura você pode fazer o seu mestrado. Alguns politécnicos vão ter inclusive os doutorandos. As universidades, elas são cursos que têm uma carga teórica maior. Por exemplo, curso de Direito, curso de Letras, de Psicologia, cursos de Economia também. Esses tipos de curso você não verá em escolas politécnicas, e sim nas universidades, como por exemplo a Universidade de Coimbra, que é uma muito conhecida e patrimônio da Unesco em Portugal. Já os cursos como enfermagem, você não verá em uma universidade. Esses cursos são de escolas politécnicas, devido às aulas práticas que você tem nesse tipo de curso. Os cursos aqui em Portugal geralmente têm a duração de 3 anos. Curso de enfermagem, por exemplo, 4 anos, mas tem o curso de medicina que tem uma extensão maior. Em geral, os cursos de licenciatura têm a duração de 3 anos em Portugal. E os mestrados, duração de 2 anos. Vamos entender um pouquinho sobre as universidades. Para cada universidade, há uma taxa. Então, você precisa olhar no site da universidade, ler o edital e entender ali sobre as diretrizes de cada faculdade. Em geral, existe uma taxa que você precisa pagar e vai depender de cada universidade. Uma grande vantagem para você, estudante internacional, principalmente que é do Brasil, é que em Portugal você não precisa fazer o vestibular, prestar o vestibular para entrar nessas faculdades, porque você pode usar a sua nota do Enem. Leia com atenção o Estatuto Estudante Internacional das Faculdades. De repente, algumas das universidades ou politécnicas podem te pedir alguma coisa a mais, alguma prova a mais. A nota do Enem é aceita dos últimos 3 anos, então se você fez uma prova de Enem há 3 anos atrás, você pode usar sim essa prova para aplicar para alguma faculdade aqui em Portugal. De maneira geral, o que você vai precisar para aplicar para uma faculdade aqui em Portugal é a nota do Enem dos últimos 3 anos, o histórico escolar do seu ensino médio, que aqui eles chamam de ensino superior, apostilado, com apostila de AIA, e algumas universidades pedem a equivalência. A equivalência, o que é? É você pegar esse histórico apostilado, ir até uma escola secundária aqui de Portugal e fazer a equivalência desse documento. Eles vão pegar o seu histórico e eles vão emitir uma nota dizendo que aquilo que você estudou no Brasil é equivalente com o ensino secundário aqui de Portugal. Esse documento chama-se uma equivalência que você apresenta junto com o seu Enem, com os documentos na sua matrícula. Claro, o passaporte, que é a sua identificação. Seu RG e seu CPF não vai funcionar para nada aqui, então o seu documento de identificação é o passaporte. Primeiro passo, se você quer estudar em Portugal, é já correr atrás do seu passaporte. Esses documentos acadêmicos, eles já precisam conter essa apostila de AIA já na sua candidatura, porque na última página da sua candidatura existe uma página de documentos que você precisa enviar digitalizado, e aí vão ser necessários os documentos apostilados. Você pode, e eu acho que deve, se candidatar em mais de uma instituição. Se eu não me engano, até 3, porque existe uma nota de corte. E essa nota de corte pode sim interferir aí na sua colocação. Então é legal que você se candidate em mais de uma universidade ou politécnica aqui de Portugal, porque tem cursos que são bem concorridos.
Algumas universidades permitem que você consulte a nota de corte dos últimos anos. Isso facilita bastante para que você entenda qual é a nota que você precisa alcançar para você conseguir entrar e ingressar nessa faculdade. Aí você vai entender que em alguns cursos você precisa ter uma nota maior do que aquela nota de corte para conseguir entrar. Lide, é possível ingressar na faculdade em Portugal mesmo que eu não tenha feito Enem? Sim, e eu vou te dar essas dicas agora. Primeira dica, verifique se nessa faculdade que você quer entrar, se a faculdade te permite fazer uma prova da própria universidade, da própria politécnica. É uma prova de ingresso, uma prova parecida com um vestibular. A diferença é que geralmente é aplicado só com as disciplinas da profissão do curso que você escolhe fazer. E não de todos os cursos como a gente vê no Brasil, português, matemática, história, geografia. Não, você vai fazer uma prova mais específica para a área que você vai atuar. Vou te falar um pouquinho sobre CETESP. Há também essa possibilidade de curso. O que é o CETESP? CETESP são cursos superiores técnicos profissionais. São equiparados com os cursos tecnológicos do Brasil. Aqueles tecnólogos que nós estamos acostumados a ver no Brasil de duração de 2 anos, geralmente, nas faculdades. Então, o CETESP corresponde a estes cursos, para vocês terem uma noção. Para esses cursos, essa é a segunda dica. O brasileiro não precisa ter a nota do Enem e também não precisa vir até Portugal fazer nenhuma prova de ingresso. Porque geralmente a prova de ingresso, quando exigida pela faculdade, ela é feita presencialmente aqui em Portugal. Então, você tem que garantir que naquele dia, naquele horário, você vai conseguir estar em Portugal para fazer a prova. Já no CETESP, não. Você não tem necessidade de fazer essa prova presencialmente aqui no país. Você vai precisar fazer sua inscrição online, vai precisar, claro, do seu passaporte. E a vantagem é que o custo do CETESP é muito mais em conta, então você economiza também em relação ao valor da propina. Propina, aqui em Portugal, é valor de mensalidade, que nós chamamos no Brasil. Será necessário a equivalência do seu histórico no Brasil. Isso não tem jeito, você precisará fazer. Porque ele precisa da sua conversão da nota. Porque aqui o sistema de notas é diferente, não é 0 a 10 como no Brasil. Então, essa equivalência também se faz necessária por causa dessa conversão de nota. Todos os cursos têm uma taxa de candidatura, então o CETESP também não é diferente. Consulte de acordo com cada região, de acordo com cada politécnico. Bom, se você tiver o aceite da universidade, então você faz a sua taxa de matrícula, paga a sua taxa de matrícula. Após isso, a universidade vai te emitir uma carta de aceite e com essa carta de aceite você vai dar entrada no seu processo de visto de estudante. Existem muitos institutos politécnicos aqui em Portugal. Vou te listar os 10 melhores, o ranking dos 10 melhores. Você tem o Instituto Politécnico de Coimbra, você tem o Instituto Politécnico de Porto, o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Lisboa, de Santarém, de Castelo Branco, aqui onde eu estou, de Setúbal, de Beja e de Tomar. Esses 10 são a listagem dos 10 melhores institutos politécnicos de Portugal. Dentre esses 10, os que estão alcançando sempre uma melhor colocação no ranking dos politécnicos aqui de Portugal são os institutos de Porto e de Bragança. Sobre cursos, os institutos politécnicos oferecem excelentes cursos, porém, no cenário atual no qual vivemos, no contexto atual do mercado de trabalho em Portugal, os melhores cursos seriam aqueles voltados para a área de saúde, hotelaria e turismo, tecnologias e gestão e engenharia. E quanto custa estudar no Instituto Politécnico aqui de Portugal? Eu vou te dar uma média, mais ou menos. Isso é bastante relativo, porque depende da região onde você também vai se candidatar. Mas, um exemplo, no Instituto Politécnico de Porto, por exemplo, a licenciatura para um estudante internacional vai girar em torno de 3.500 a 4.000 euros anual. Um mestrado de 4 a 6.000 euros, vai depender da
escolha também do curso. E não podemos esquecer que tem todas as outras despesas. Você vai precisar ficar em uma república, você vai precisar ficar em algum lugar, um quarto, vai precisar alugar, vai precisar se manter no país. Então, tudo isso precisa ser considerado. A maioria das universidades, dos politécnicos, eles parcelam o valor, né, esse valor anual. Não sei te dizer em quantas vezes, porque isso depende muito da instituição. Mas você precisa considerar isso no seu orçamento e no seu planejamento. Lembre-se, sempre tenha um planejamento financeiro. Tenha sempre na ponta do lápis todos os valores e sempre munido de valores a mais para despesas extras que sempre acontecem. Pois isso você também precisa apresentar na sua imigração quando você vem para o país mesmo munido do visto. Aliás, no processo de visto, você já vai ter que comprovar que você tem meios de subsistência aqui em Portugal para se manter durante esse período de estudo. Nem sempre os institutos politécnicos vão ser mais baratos do que as universidades. Para os alunos nacionais, ou seja, aqueles que têm a nacionalidade portuguesa, esses valores são sempre muito mais em conta. Para os alunos internacionais, o valor fica assim mais alto. Sobre bolsa de estudo, é possível conseguir bolsa de estudo em algum desses politécnicos? Sim, é possível. Consulte o edital da própria instituição. Mas, por exemplo, Leiria, o Politécnico de Leiria sempre tem no edital vagas lá e possibilidades de bolsa de estudo para facilitar o ingresso para esse estudante internacional. Vale a pena estudar no Instituto Politécnico. Isso é uma coisa que eu acho que você vai ter que identificar o seu perfil e verificar se vale ou não a pena. O ensino em Portugal, de maneira geral, é muito bem visto os formandos, eles têm muito mercado de trabalho, inclusive em toda a Europa, porque os cursos que você faz em Portugal são aceitos em todo o território europeu. Cursos politécnicos, como a gente falou, são cursos mais dinâmicos e voltado para o lado mais prático da profissão. Porém, se o teu perfil é para um curso mais teórico e voltado para a área acadêmica, se você depois quer ser um professor, quer ser de universidades, por exemplo, se você quer entrar para a área de pesquisas científicas, se você é uma pessoa que está mais voltado a esse mercado de trabalho, a sua melhor opção são as universidades. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Existe muito material, inclusive na internet, sobre pessoas que são capacitadas para essa área, para poder te auxiliar mais. Instituição, inclusive, que ajuda a brasileiros ingressarem em universidades em Portugal. Caso você seja um estudante e queira se aprofundar mais e fazer mais pesquisas e ter esse apoio em Portugal sobre documentação, sobre todo esse processo de trâmite de ingressar em um politécnico ou em uma universidade, eu tenho certeza que através do YouTube, através de alguns sites, você vai conseguir materiais também bem mais específicos que vão te ajudar a ter esse ingresso em uma universidade ou em um politécnico aqui de Portugal. Desejo tudo de bom para você. Você gostou desse vídeo? Curte, compartilha, comenta. Eu quero participar com você nos comentários, como eu costumo fazer. E muito obrigada até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!